Gálatas capítulo 6, versículo 17. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu percebo que na nossa geração nós temos uma medida. E essa medida é que nós temos que potencializar a nossa vida. Alguém chegou a dizer o seguinte: só vive apenas uma vez, então curta, então faça tudo aquilo que você quer. E nós desaprendemos a lidar com coisas que são corriqueiras ao nosso dia a dia. As lutas, os sofrimentos. Jesus ele prometeu no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É uma promessa. Ele começa dizendo a verdade que todas as coisas que ele falou sobre a sua partida, esse era o contexto, sobre o envio do Espírito Santo. Ele fala o seguinte para nós: eu disse tudo isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer. No mundo vocês vão ter dias dramáticos, dias terríveis, dias complexos, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele prometendo que estaria conosco, ele prometendo que o Espírito Santo estaria conosco, nós podemos ter paz. Mas muitas vezes nós somos aflitos assim. E tem pessoas, por não entender, eles acabam abandonando o Senhor. Eles acabam indo por outro caminho. Sabe, eu vejo que apareceu uma onda recentemente, muitas pessoas elas vão surfando nela, que é uma onda seguinte: você nunca vai ter problema. Até uma pessoa comentando: você nunca vai enfrentar uma dificuldade psicológica, uma dificuldade financeira. É verdade, eu queria ter resposta para tudo, mas tem coisas que não tem resposta. Como explicar a uma pessoa que faz tudo certinho, tudo dentro da casinha, e de repente, por um acidente, por alguma coisa que acontece, elas acabam tendo prejuízo. Prejuízo físico, prejuízo psicológico, prejuízo financeiro. Nem tudo dá para explicar. Nem tudo o que acontece dá para entender. Mas aqui, o apóstolo Paulo nos faz um alerta. Ele fala o seguinte: que ninguém me inquiete desde agora para frente, que ninguém me inquiete, que ninguém fique pegando no meu pé, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Essa carta aqui, que ele foi escrito para os irmãos da Galácia, aos Gálatas, ele reforça muito bem o contraste entre aquilo que eles faziam na velha aliança e o que nós fazemos hoje, a circuncisão. Muitos estavam se desviando, ouvindo mestres, ouvindo doutores, que eles deveriam cortar ali os seus próprios corpos, mutilar, porque se eles não fizessem isso, eles não teriam parte com Deus. E o apóstolo Paulo fala: não, não é assim. A circuncisão de fato é do coração. E ele começa a colocar a sua vida dizendo o seguinte: eu ando com o Senhor e trago no meu corpo as marcas dele. E eu fiquei pensando as marcas de Jesus. Isso me leva à vida do mestre, como ele viveu, o que ele fez enquanto esteve entre nós. E eu me lembrei de alguma coisa. Eu me lembrei das suas oposições, como deveria ser difícil para Jesus quando ele foi zombado, quando ele foi ali simplesmente ridicularizado. As pessoas olhavam para ele e perguntavam: nossa, você é mesmo tudo isso que você fala? Ele tendo um nascimento virginal, ele tendo um nascimento sobrenatural, é verdade, mas a sua vida era uma vida muito comum. Recentemente eu conversei com uma pessoa e disse: como pode? Quando Judas Iscariotes veio ali para o trair, ele combina com aquelas pessoas do entorno, eles falam o seguinte: aquele que eu beijar a face é esse. Eu fico imaginando, era muito fácil, era só falar: pega o cara que é assim, ó, e der uma característica. Mas eu penso que Jesus era tão igual. Eu penso que realmente ele vestiu, como diz o apóstolo Paulo, a nossa natureza, e no sentido de ser humano mesmo, 100% Deus, e se esvaziou, mas também sendo 100% homem, sentindo tudo que eu e você pode sentir: dor, tristeza, canseira. E ele escutando aquelas coisas e ficando triste. Sabe, eu imagino que no meio daquela multidão de pessoas, no meio dos discípulos, Jesus se vestia igual. Jesus era mais um, entre aspas, no meio da multidão, porque ele precisava pegar de volta aquilo que Adão perdeu. Ele veio para trazer novamente a comunhão. E ele começava a sentir fervorosamente sobre o seu corpo todas essas questões difíceis de serem lidadas. Na noite em que ele foi traído, quando ele vai então estipular a Santa Ceia, a transição da Páscoa judaica para a Santa Ceia cristã, então ele coloca os elementos ali.
O escritor diz o seguinte, o evangelista diz o seguinte, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite ali que Judas Iscariotes o trai com um beijo, nessa noite que eu acabei de citar, eu imagino sua parte psicológica ali ferida, porque ele amava Judas. Judas não correspondeu à verdade, mas da parte de Jesus era tudo muito puro, a ponto de Cristo chamá-lo de amigo, porque ele considerava Judas assim. A oposição dos pecadores, a oposição de Israel, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Como que isso somatizou no corpo de Cristo? Mas ele foi caminhando, a tal ponto então dele ir para a cruz. E lá na cruz então ele ter as suas mãos, ele ter os seus pés feridos, assim como diz o Salmo 22, e entendo também que Zacarias capítulo 13 fala desse dia, que ele foi ferido em Jerusalém, que ele foi ferido na casa dos seus amigos, e tudo por amor. E ele continua ainda assim. No Evangelho de João capítulo 20, quando eu olho e vejo algo muito clássico, Jesus dizendo o seguinte ali: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Aquele clima de tensão, porque aparentemente Cristo havia morrido e ficado na sepultura. Tudo aquilo que ele falou tinha caído por terra, mas ele vem, e isso é maravilhoso. As portas estavam trancadas, então ele aparece no meio, ali, e ele poderia falar um monte de coisa, mas ele fala o quê? Paz seja convosco. Paz mesmo no meio da tribulação, paz quando parece que nada vai acontecer, paz quando parece que eu estou morto e não volto mais à vida, paz. Paz mesmo quando tem um incrédulo no meio de vocês. Outras pessoas já tinham visto Cristo, mas Jesus ele fala: paz, paz, eu deixo a minha paz para vocês, um gesto de amor. Versículo 27, depois disse a Tomé: põe aqui o teu lado, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Ele estava duvidando. Estão falando besteira, estão falando borracha, ele não ressuscitou não. Jesus aparece no meio. Ele poderia muito bem agora aqui para Tomé e falar: aí ó, eu não falei para você que eu ia ressuscitar? Olha aqui, não. Ele fala: paz seja convosco. Imagina que ele se aproxima e mostra o que ele poderia fazer. Ele poderia muito bem vir glorioso, assim como ele falou lá quando ele foi preso: a quem vocês buscam? Ele disse o seguinte: eu sou eu. E aquela corte cai para trás, mas quando ele aparece mostrando as suas feridas, as suas vulnerabilidades. Toca aqui ó, nas minhas mãos, e percebe as marcas. Toca aqui no meu lado e vê que de fato eu fui ferido. Versículo 28, João capítulo 20, versículo 28. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Agora ele reconhece. Incrível. Ele não viu nenhum milagre aparente na sua frente, mas ele viu o Cristo ressurreto, cheio de marcas, cheio de cicatrizes, cheio de feridas. E o apóstolo Paulo fala da mesma maneira: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. A pergunta que eu faço é: que marcas nós estamos dispostos a carregar por Cristo? Que nível de perseguição, que nível de sofrimento, que nível de perda? Muitas vezes nós olhamos e entendemos que tudo aquilo que é ruim é do diabo, e tudo aquilo que é bom é de Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala o seguinte: que ninguém me inquiete. Eu vou mostrar para vocês algo que é superior à circuncisão. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. As dores, as vulnerabilidades, as fraquezas, eu vou continuar seguindo a Cristo. Se eu conseguir realizar aquele meu sonho que eu estou esperando há tanto tempo, continuo com Cristo. Se meu casamento for restaurado, continuo com Cristo. E se não acontecer também? Se eu conseguir ter uma promoção no meu trabalho, continuo com Cristo. Se eu conseguir realizar e ficar completamente pleno na minha vida física, fico com Cristo. Se eu perder algum familiar que eu amo, pode ser que eu sofra sim, mas eu fico com Cristo, e cada uma dessas coisas são cicatrizes. Cada perseguição por causa do Evangelho, cada abandono, cada rejeição, que nós possamos estar inseridos na vida de Cristo, mesmo com dores e com cicatrizes, dizer o seguinte, como o apóstolo Paulo falou naquele dia: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus.